Glória a Deus. 59, nós vamos ler apenas um versículo. Isaías 59, verso 1. Você pode ficar sentado como está, bem? Isaías 59, verso 1, apenas a primeira parte do versículo. Eu vou ler a primeira vez, você depois vai ler comigo, tá bom? Quem achou diz amém? Amém. Isaías capítulo 59 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Vamos dizer juntos? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, mais uma vez eu quero te agradecer pelo privilégio, Senhor, de estar anunciando a Tua palavra, pregando a Tua palavra nesta noite. Tu sabes que de mim nada tenho, Senhor, mas tudo vem de Ti, Senhor. Use-me como canal nesta noite para alcançar vidas para a glória do Teu nome, Senhor, para a salvação, para a libertação, para a cura, Senhor, da alma e do Espírito. Assim eu te peço e já te agradeço no nome santo de Jesus. Amém? Diga assim: a mão do Senhor salva. A mão do Senhor salva. Essa semana, enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu me preocupei, eu sempre me procuro em saber o significado das palavras, né? E essa palavra mão ficou na minha mente. A mão do Senhor, a mão do Senhor. O Senhor nós já conhecemos, mas o que o dicionário fala sobre a mão, não é? A nossa mão ou as nossas mãos. Diz o dicionário que a mão é parte do corpo na extremidade do membro superior, não é? O membro superior, que são os braços, o inferior são as pernas, não é? Mas a mão faz parte do corpo que está na extremidade do membro superior. E se você for no dicionário, tem algumas coisas interessantes sobre a definição de mão, não é? No sentido figurado, a mão simboliza poder, domínio, influência. Diga comigo, diga poder, domínio, influência. E eu fiquei pesquisando ali no dicionário que eu tenho em casa sobre essa palavra mão. Ela é usada em muitas expressões. Me deu uma mãozinha, né? Me deu uma mãozinha aí, né? E tantas outras expressões interessantes. E outra coisa que me chamou a atenção é que a palavra mão, não é? Do diminutivo é mãozita, mãozinha, não é? Mas no aumentativo, Gelana, é interessante, não é? É manzorra, manopla, manápula, manzarrona, não é? Se eu chamasse Lili aqui comigo e fosse fazer comparação entre a minha mão e a dela, né? A mão dela seria a manita, né? E a minha, a manzarrona, né? Ou é só uma brincadeira, né? Mas enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu fiz uma pergunta a uma pessoa, né? Muito íntima minha, e eu perguntei ela assim: você gosta da minha mão? Eu disse sim. Por que você gosta da minha mão? Porque ela é grande. E eu perguntei isso para ele umas 3 vezes na semana, né? Você gosta da minha mão? Gosto. Por quê? Porque ela é grande. A figura, né, da mão grande, né, passa a ideia de força, né, segurança, confiança e poder. Vamos dizer juntos: a mão grande passa a ideia de força, segurança, confiança e poder. No verso que nós lemos do livro de Isaías, capítulo 59, né, o profeta Isaías, né, ele faz menção, ele exalta o poder da mão do Senhor. Ele diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, né? Hoje pela manhã eu estava muito feliz, porque Deus, eu sempre quando eu preparo uma mensagem, eu peço que Ele confirme se é aquilo que Ele quer que eu fale para a igreja. E hoje pela manhã, o que mais se falou na igreja, Marquinhos, pela manhã no café missionário, foi sobre a mão de Deus. A missionária falou sobre a mão de Deus, atuando lá no Egito para salvar o seu povo. E eu disse: olha, já é um sinal, né? Eu fiquei muito feliz por isso, porque Deus confirmou a palavra que eu tinha preparado para esta noite. E hoje à noite, não sei se vocês perceberam, se falou muito, irmão, aperte a mão do seu irmão. Eu estava apertando a mãozarrona aqui de Joás, né? A mãozinha do pastor, né? Que se perde na minha, né? E eu disse: Deus, como Tu és maravilhoso, né? Que bom saber que o Senhor está falando comigo, além de estar falando com a Tua igreja. Então, diga assim: a mão do Senhor é grande e salva.
Apesar de toda a sua grandeza, toda a sua majestade, Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele nunca, Ana, se recusou em estender a sua mão em direção do homem. Durante toda a história da humanidade, Deus sempre esteve disposto a estender a sua mão em direção do homem. O homem que muitas vezes não observou isso, não quis o socorro da parte do Senhor. Mas Isaías diz, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. E nesta noite não é diferente, Alisson. A mão do Senhor está estendida em nossa direção para nos salvar. Em tua direção para te salvar nesta noite. Aleluia. E nós podemos observar isso durante toda a vida do nosso Senhor Jesus, enquanto esteve aqui na terra. Ele, sendo Deus, Ele nunca deixou de estender a mão para alcançar onde? O Senhor Jesus. Diga comigo mais forte. O Senhor Jesus nunca deixou de estender a sua mão para alcançar o homem. Eu tenho pouco tempo, o pastor me deu pouco tempo para trazer a mensagem, mas eu vou tentar trazer para vocês alguns momentos da vida do Senhor que Ele estendeu a mão em direção a uma pessoa que estava precisando. O primeiro exemplo está em Mateus 8,15, quando Ele cura uma mulher. Nesse texto se fala da sogra de Pedro, que estava enferma, estava com uma febre terrível, estava acamada. 8,15, se você achar, pode ler. Aí nesse momento o Senhor estende a mão sobre ela, toma-a pela mão e a febre a deixa. Deus, o Senhor Jesus, através do seu Filho Jesus, nesse momento, Ele cura aquela mulher. Ela estava febril, uma febre muito forte, estava acamada, e Ele apenas estendeu a mão para ela, tocou nela, ou tomou-a pela mão, e diz a palavra, verso 15, diz assim: mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Diga glória a Deus. Ela se levantou e passou a ser viva. Aleluia. Quantas mulheres, quantas pessoas estão nessa mesma situação? Talvez não seja uma febre como esta que essa mulher sentia, mas aquela enfermidade que afasta o homem e a mulher de Deus e fica ali prostrado. Mas neste dia, nesta noite, o Senhor Jesus quer estender a sua mão em tua direção, mulher, e quer te levantar. Diga glória a Deus. Ele quer te curar dessa enfermidade, dessa febre que não te deixa levantar. Lá em Lucas 15, Lucas capítulo 5, verso 13, Jesus estende a mão em direção de um homem para purificá-lo. Lucas 5, 13 usa a mesma expressão que ele usou, a sua mão. Vamos lá, Lucas 5, 13 diz assim: glória ao nome de Jesus. Aleluia. E ele, diga amém, ele estendendo a mão, aleluia, tocou-lhe dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. É a história de um homem que era leproso, e que teve a sorte, o privilégio de se encontrar com Jesus. E ele: Senhor, se quiseres, pode me purificar. E Jesus disse: eu quero. Aleluia. E diz o texto que Jesus tocou no leproso. A lei dizia que não era para tocar, mas Jesus estava acima de qualquer lei. Ele era o próprio Deus. Acima da lei, da escrita, estava a lei do amor. Diga glória a Deus. Ele tocou. Eu quero que você fique limpo. Nesta noite o Senhor quer te fazer limpo. Quer te purificar nesta noite dessa enfermidade, desta lepra chamada pecado. Assim como Ele fez na vida daquele homem, Jesus quer te tocar, quer te purificar nesta noite. Em Lucas 7, 14, nesse mesmo livro, Jesus, usando a sua mão, Ele ressuscita um jovem falecido, filho de uma viúva. Veja lá, 7 e 14 de Lucas, diz assim: chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Você já observou que Jesus aqui nesse mundo já falou para a mulher, já falou para o homem, e agora está falando para você, jovem. Jovem, ele diz o quê? Jovem, a ti te digo, eu te mando, levanta-te.
Aleluia. Aquele jovem estava morto, a sua mãe estava chorando, não é? Jesus disse, não chores. Só Jesus tem esse poder, Michel, de dizer para alguém, não chores, porque eu vou mudar o quadro da tua vida. A situação difícil é você perdeu alguém, mas eu posso te restituir aquilo que você perdeu. Aleluia. E ele tocou no esquife, no caixão, né? E o jovem, diz a palavra que o jovem se levantou. Diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele também falou, não é, para uma jovem. Veja aí, Lucas 18, 15, a parte A. Diz assim, 18, 15, tá, apenas a primeira parte. Aleluia. Lucas 18, 15. Aliás, Lucas 8, 54. Desculpa, igreja. Lucas 8, 54. 8,54 diz assim, aleluia, entretanto, ele tomando pela mão, disse-lhe em voz alta, menina, levanta-te. Aleluia. Usando a mão, ele disse, menina, levanta-te. Diz a palavra que imediatamente a menina ficou sentada e ele a entregou a sua mãe. Aleluia. E mandou dar de comer, não é? Dê de comer a ela. Né? Porque defunto não come, né? Só quem come está vivo, né? Foi uma prova cabal que a menina estava viva. Dê algo para ela comer. Então Deus falou para o homem, diga amém. Deus tocou no homem, tocou numa mulher, tocou num jovem, tocou numa jovem. Para encerrar essa parte, né? Leia agora sim, 18:15 de Lucas. Jesus usou a sua mão para abençoar as crianças. 18:15 da palavra do Senhor de Lucas, livro do Senhor. Diz assim, traziam-lhe também as crianças para que as tocasse. E os discípulos, vendo-os, o repreendiam. E Jesus disse, olha, não as impeçais, não é? Porque das tais é o reino dos céus. E aquele que não se fizer como uma criança, não pode herdar o reino dos céus. Diga glória a Deus. Mas a palavra é que Jesus também abençoou as crianças. Diga comigo, o Senhor Jesus não deixa ninguém fora do alcance da sua mão. Ele tocou no homem, tocou numa mulher, tocou num jovem, tocou numa jovem, agora abençoou as crianças. Aleluia. Uma coisa interessante também é que mesmo na cruz, Ana, Jesus não deixou de estender a sua mão para alguém. Veja comigo, Lucas 23, 43, mesmo estando ali na cruz, Jesus não deixou de estender a sua mão a um pecador. 23, 43 de Lucas. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus respondeu, em verdade te digo, que hoje estarás comigo, aonde? No paraíso. O ladrão disse assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. As suas mãos estavam pregadas, mas o seu coração não estava preso. Simbolicamente, Jesus estendeu a mão àquele homem e disse, hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Mas ainda hoje, pela honra, pela glória e honra do nome de Jesus, pela sua misericórdia, Ele continua estendendo a sua mão para salvar o homem. Apocalipse 3:20 diz o quê? Eis que estou à porta e bato. Alguém bater a porta, normalmente se usa a mão, né? Não é verdade? Tem gente que arrebenta a porta com o pé, mas geralmente se bate com a mão, né, Emília? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, serei com ele e ele comigo. Haverá comunhão entre eu e ele. Ainda hoje Jesus continua estendendo a sua mão em tua direção. Eis que estou à porta e bato. Estou à porta do teu coração e estou batendo, meu filho. Abra. Se você quiser que eu entre, você vai ter que abrir a porta. Só você tem a chave para abrir esta porta.
Só você tem o poder de abrir a porta do seu coração para que Jesus entre e faça morada, para que Ele possa tocar em você e fazer a transformação que precisa ser feita, para fazer a libertação que precisa ser feita, para sarar o teu coração que precisa de cura. Jesus tem um plano maravilhoso na tua vida, Marta. Aleluia. Todos que estão aqui presentes, que nos visitam nesta noite. E Ele está diante da porta do teu coração, batendo educadamente. Eis que estou à porta aí e bato. Se alguém abrir, eu vou ter o prazer de entrar e fazer morada na sua vida, transformar a sua vida, ter comunhão com Ele diariamente. E Ele vai sentir todos os dias a minha mão sobre a sua vida. A minha mão abençoadora, a minha mão cura, que tem o poder de curar, de salvar. E que Ele te abençoe nesta noite. Para concluir, tem um versículo em Lucas 4,40 que eu achei muito interessante, Débora. 4,40 de Lucas diz assim: ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias os traziam, e Ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Jesus está disposto nesta noite a estender a sua mão sobre cada um de nós, porque cada um de nós aqui nesta noite precisa de algo da parte do Senhor. Precisa de uma cura espiritual, precisa de uma libertação espiritual, mesmo sendo crente, precisa desse toque da mão poderosa do Senhor, e que Ele nos abençoe nesta noite.